É puro pânico na China. O presidente Xi Jinping acabou de ver o exército que passou décadas construindo receber o choque de realidade mais brutal possível. Xi nunca esperava por isso. Quando os Estados Unidos começaram a bombardear o Irã, ele achou que a China estava segura, mas o que Xi viu o apavora, porque isso revela ao presidente chinês uma coisa muito importante. A China não está pronta. A China não está preparada para o poder militar dos Estados Unidos, o que deve assustar Xi, já que analistas acreditam que ele estará pronto para invadir Taiwan em 2027. A China também não está preparada para a crise geopolítica de uma possível guerra com os Estados Unidos. Vamos falar do aspecto geopolítico mais tarde no vídeo, mas militarmente, os Estados Unidos mostraram durante a breve guerra com o Irã coisas que vão deixar Xi tremendo na base. Primeiro, os Estados Unidos provaram que podem cegar os olhos de uma nação inteira antes de seus ataques. Foi exatamente isso que os Estados Unidos fizeram no Irã, como revela o analista de inteligência e especialista em cibersegurança Ryan Macbeth em um vídeo postado no YouTube. Os Estados Unidos coordenaram ações aéreas, espaciais e cibernéticas para desarticular redes de sensores e comando e controle, reduzindo a capacidade do Irã de enxergar, coordenar e responder, segundo Macbeth. As primeiras horas dos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã foram marcadas não por bombas, mas por um esforço coordenado para desligar sistemas iranianos, aumentando as chances dos Estados Unidos atingirem seus alvos sem reação do Irã. A Lawfare Media afirma que operações cibernéticas foram essenciais para a eliminação de Ali Khamenei logo no início, pois permitiram que Estados Unidos e Israel soubessem quando ele se reuniria com altos funcionários, facilitando o momento ideal para os ataques. Operações cibernéticas e de inteligência permitiram aos Estados Unidos desligar grande parte da defesa aérea iraniana antes de enviar bombardeiros e caças ao campo de batalha. Quando o Irã pensou em responder, milhares de alvos já tinham sido destruídos e o país estava em desvantagem. Voltaremos a falar sobre a escala do ataque dos Estados Unidos em 1 minuto. Ao cegar os olhos e ouvidos do Irã, os Estados Unidos mostraram à China o que fariam se houvesse guerra entre ambos. Isso importa não só pelo poder e escala dos ataques dos Estados Unidos, mas também pelas respostas. Se você integra uma equipe de mísseis antinavio e não recebe ordens de atirar, e o alvo não vai atirar, afirma Macbeth. Esse é o ponto do que os Estados Unidos fizeram no Irã que Xi deve levar a sério. Pode-se construir um dos arsenais de mísseis mais fortes, como acredita-se que a China fez. Só na frente de mísseis balísticos intercontinentais, a Newsweek diz que a China tem 550 lançadores e cerca de 400 mísseis. Nada disso quando o comando e controle foram desligados tão eficazmente que operadores desses e de outros locais na China não conseguem se comunicar com a liderança militar. Isso é ruim para a China disputa com os Estados Unidos. É ainda pior para Xi ao incluir Taiwan, seu alvo mais provável. Como Macbeth diz, o plano da China é menos sobre desembarcar soldados nas praias, embora tentem isso. O plano é atacar Taiwan com mísseis, exigindo comando e controle funcionando bem. Os Estados Unidos provaram no Irã que podem desligar tudo isso antes mesmo de lançar um ataque, e isso é um choque brutal para Xi. Agora, mencionamos alvos há pouco. Isso leva ao segundo problema de Xi após as ações dos Estados Unidos no Irã: puro choque e pavor. Com os olhos e ouvidos do Irã neutralizados, os Estados Unidos sobrecarregaram toda a infraestrutura militar iraniana. Os Estados Unidos demonstraram capacidade de lançar ataques em larga escala, atingindo cerca de 1.000 alvos já no primeiro dia. Após uma semana de conflito, o Breaking Defense informa que os Estados Unidos fizeram mais de 3.000 ataques ao Irã, atingindo 43 navios. Além do centro de comando e controle citados, os Estados Unidos também atingiram locais de fabricação e lançamento de drones e mísseis iranianos. Segundo algumas fontes, os lançamentos de drones do Irã caíram 83% e os ataques com mísseis balísticos diminuíram 90% em relação às primeiras tentativas de resposta. Essa escala impressionante é uma mensagem para qualquer um que possa enfrentar os Estados Unidos no futuro. Ninguém imaginava que os ataques dos Estados Unidos ocorreriam nessa escala. Em vez de um furacão seguido de uma onda gigante, como na Operação Tempestade no deserto, damos ao inimigo 1.000 tornados na primeira noite, segundo Macbeth. Ele está certo. Os Estados Unidos demonstraram sua capacidade de coordenar seus caças e bombardeiros com suas divisões espaciais, cibernéticas e navais, o que mostra o tipo de capacidade testada em combate que a China simplesmente não tem. Xi pode pensar que a China faria algo semelhante, mas o grande exército chinês nunca foi testado na era moderna. Os Estados Unidos já provaram do que são capazes no Irã.
Isso mostra que Xi sabe que os Estados Unidos podem fazer o mesmo com a China, se ele for tolo e invadir Taiwan envolvendo os Estados Unidos. Há mais, e vamos tratar disso no vídeo. Em seguida, estão as capacidades furtivas de longo alcance dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos estejam agora usando uma abordagem de força bruta para destruir o Irã com seus antigos bombardeiros não furtivos, nas horas iniciais da guerra, os Estados Unidos usaram seus bombardeiros furtivos B-2 Spirit. Esses bombardeiros fizeram ataques cirúrgicos bem debaixo do nariz das defesas aéreas do Irã, o que já é impressionante. Porém, o alcance desse ataque furtivo certamente chamou a atenção de Xi. Os bombardeiros B-52 dos Estados Unidos completaram voos de ida e volta de 37 horas a partir do território continental americano até o Irã para realizar ataques de precisão contra várias instalações iranianas nas primeiras horas da campanha. Eles permaneceram nos céus graças ao fato de os Estados Unidos possuírem uma grande frota de aviões-tanque para reabastecimento aéreo. Pense no que isso significa para Xi. Agora ele sabe que pilotos americanos têm treinamento tão avançado que voam por um dia e meio sem parar, realizam ataques com precisão e retornam para casa. Não existe isso de a China estar fora de alcance na equação. Se os Estados Unidos decidirem bombardear a China, como pode acontecer em caso de uma invasão de Taiwan, não há nada que a China possa fazer em relação aos B-2, além de torcer para que suas defesas aéreas, que já foram neutralizadas pela estratégia americana de desligar os olhos e ouvidos da China, consigam fazer algo contra eles. A China possui capacidade similar? Ela possivelmente tem o H-20. Esse é um bombardeiro furtivo projetado para rivalizar com o que os Estados Unidos têm de melhor. Mas o Aerospace Global News relata que o bombardeiro sumiu do radar, falando figurativamente, em 2025 e vai levar pelo menos alguns anos antes que ele possa representar qualquer tipo de ameaça para os Estados Unidos. Mesmo se ele estivesse disponível hoje, voltamos ao ponto já mencionado. Os Estados Unidos acabaram de provar o que seus bombardeiros furtivos podem fazer no Irã. A capacidade chinesa é, na maior parte, teórica neste momento. Então Xi precisa lidar com o fato de que ele sabe que os Estados Unidos possuem tecnologia furtiva de longo alcance, mas ele não tem certeza de que pode afirmar que a China consegue igualar os Estados Unidos nesse quesito. De certa forma, fica ainda pior para Xi. Já mostramos como os Estados Unidos demonstraram força diversas vezes no campo militar. Eles podem atacar milhares de alvos em dias, usar tecnologia furtiva de longo alcance e eliminar a vigilância do oponente. No entanto, existe uma ameaça muito mais existencial para Xi no que os Estados Unidos fizeram no Irã, e é algo que mencionamos brevemente antes. Ali Khamenei está morto. Isso muda completamente a forma como Xi precisa abordar qualquer guerra que possa potencialmente provocar o envolvimento dos Estados Unidos. Aliás, tem muito mais vindo aí. Se está gostando do The Military Show, inscreva-se no canal. Os Estados Unidos mostraram a Xi, com o Irã, que atacarão a liderança de um país assim que surgir um conflito. Macbeth explica. A onda inicial foi sincronizada com um ataque israelense ao líder supremo do Irã. A lição é que a inteligência dos Estados Unidos escolhe ajudar aliados a encontrar algo muito protegido. Às vezes, consegue. Então isso levanta algumas questões interessantes para Xi. A China consegue proteger sua liderança sênior? O Irã não conseguiu, e sabemos que o Irã tinha uma enorme rede de bunkers subterrâneos, projetados exatamente para esse propósito. A China pode ter algo parecido, mas sabe que Estados Unidos e Israel ainda podem alcançá-los. Basta os Estados Unidos descobrirem sobre uma reunião ou exposição e tudo acaba. Xi estará fora do jogo, e ele sabe disso. Mas pior ainda mais para o presidente da China. Estados Unidos e Israel mostraram que não vão parar no topo da cadeia alimentar. Líderes políticos e militares do Irã foram eliminados em grandes ataques aéreos, impedindo Xi de contar com outros para seguir seu trabalho caso os Estados Unidos ataquem com mísseis e bombas. Como relata a Sky News, Israel afirma que cerca de 40 dos principais comandantes militares do Irã foram eliminados durante a onda inicial de ataques com os Estados Unidos. Neste momento, o Irã já selecionou um novo líder supremo. Após um breve período em que um conselho interino de 3 pessoas assumiu as funções de liderança, a Assembleia dos Peritos agiu rapidamente para nomear Mujtaba Khamenei, filho do falecido Ayatollah Ali Khomeini. Mas isso só significa que a Assembleia dos Peritos agora tem um grande balde de tinta e um pincel, prontos para pintar um alvo nas costas de outra pessoa. Se Xi caísse por ataques assim, será que alguém na China aceitaria o cargo com os Estados Unidos atacando? Xi vê no Irã um esforço coordenado para derrubar o regime do país, e isso está funcionando. Para Xi, o momento é péssimo, pois ele já vem cortando o topo da estrutura militar da China há algum tempo.
Em 3 de março, a BBC informou que a China havia removido 3 generais experientes, Gao Jin, Liu Lei e Han Weiguo, de um importante conselho consultivo político. 3 dias antes, em 27 de fevereiro, a BBC noticiou que a China removeu 19 oficiais, incluindo 9 do Exército de Libertação Popular, enquanto Xi buscava consolidar mais poder. Após o ocorrido no Irã, Xi pode considerar essas ações grandes erros. Oficiais experientes foram removidos, provavelmente para serem substituídos por bajuladores, que farão exatamente o que Xi mandar. Isso é bom para Xi enquanto ele estiver vivo e no poder. Mas o que acontece quando ele se for, caso os Estados Unidos enviem uma bomba direto para um dos seus bunkers? A estrutura militar e política da China desmorona, assim como no Irã. Mesmo assim, a China tem uma vantagem. Como o Irã adota a estratégia de mísseis para se defender dos Estados Unidos. Não há como negar que a China é mais forte que o Irã nesse ponto, acumulando grandes estoques de mísseis para invadir Taiwan e se defender de ataques. Você citou antes os estoques de mísseis balísticos da China. O Irã possui enormes estoques próprios, e alguns em Israel acreditam que o país estava a caminho de acumular 8.000 mísseis balísticos até 2027, antes dos ataques dos Estados Unidos e de Israel. A destruição dos centros de comando reduziu muito a capacidade do Irã de atacar, mas não a eliminou totalmente. Xi usará esse fato para apoiar sua estratégia de bases de mísseis. A China precisará proteger seus locais de lançamento, pois os Estados Unidos já atacaram alvos no Irã. Isso prejudica a ambição de Xi de invadir Taiwan. Isso mostra que locais de mísseis balísticos chineses precisarão de defesa antiaérea, diz Macbeth, e menos unidades poderão ser enviadas para Taiwan na invasão. Também significa que essas unidades de mísseis balísticos são muito menos móveis. A China ficará encurralada, como ocorreu com o Irã nos mísseis superfície-ar. Ela deve mover seus lançadores constantemente, pois cada ataque de míssil emite uma assinatura grande, que facilita localizá-los e atacá-los depois. O problema que isso representa para a China é que seus lançadores passam mais tempo se movendo do que realmente disparando, o que significa que a capacidade de mísseis de Xi é reduzida sem que os Estados Unidos necessariamente precisem disparar um tiro sequer. O receio da resposta faria a China abandonar planos de sobrecarregar o inimigo com mísseis, optando por ataques menos frequentes e mais movimentação. A China também oferece vários alvos aos Estados Unidos. Além dos 550 lançadores de mísseis balísticos intercontinentais citados, o Business Insider informa que o Pentágono estima que a China tem 300 lançadores de mísseis balísticos de médio alcance. Adicione 150 lançadores para mísseis de cruzeiro lançados do solo, 250 lançadores para mísseis balísticos de curto alcance e 300 para mísseis balísticos de alcance intermediário. E você chega a um total de 1.550 lançadores de mísseis balísticos. Isso representa muitos alvos para os Estados Unidos atingirem. A China pode manter uma estratégia de mísseis por mais tempo que o Irã devido ao maior número de lançadores. No entanto, essa estratégia seria sempre prejudicada, pois os Estados Unidos preferem atacar o arqueiro, não as flechas. Em resumo, como dissemos sobre centros de comando, mísseis não valem muito sem lançadores. É preciso encontrar uma forma de lançá-los. Some tudo o que cobrimos até agora, e você tem uma série de desafios militares que agora encaram Xi diretamente, enquanto ele observa o que os Estados Unidos estão fazendo no Irã. O presidente da China sabe que ações que envolvam os Estados Unidos fariam seu país enfrentar estratégia de choque e pavor semelhante. Apesar da China estar mais preparada que o Irã para lidar com essa estratégia, há outro fator que vai abalar Xi. O Irã demonstrou a Xi que a estratégia de poder dos Estados Unidos para ganhar influência global funcionou. Após ataques dos Estados Unidos em seu território, o Irã tem atingido bases e alvos ligados aos militares americanos na região do Golfo. Em 8 de março, a CNBC informou que Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e outros estados aliados dos Estados Unidos, segundo o Irã, foram atacados com drones e mísseis. Isso é um erro de cálculo do Irã, que tenta intimidar esses estados enquanto sua infraestrutura militar desmorona. Essa tática pode fortalecer e não destruir as alianças dos Estados Unidos no Golfo. O Irã está virando mártir geopolítico ao tentar prejudicar os Estados Unidos atacando outros países. Xi sabe que a China estaria em situação parecida se fosse a guerra com os Estados Unidos, como Macbeth explica. Em poucos dias desse conflito, mais aliados estão começando a perceber que o Irã é uma ameaça existencial para o Oriente Médio, e a China deveria prestar atenção nisso, diz Macbeth. Ele destaca que os militares dos Estados Unidos possuem bases na Coreia do Sul e Japão, além de bases rotativas na Austrália e Filipinas. Xi precisaria atacar essas bases para tentar enfraquecer o ataque dos Estados Unidos em caso de guerra.
Isso só faz com que as 4 nações entrem na luta, criando um problema ainda maior para a China. Imagine tudo isso acontecendo após Xi avançar com seu plano de invadir Taiwan. O que seria a invasão de uma pequena nação insular levaria a China a enfrentar Taiwan e os Estados Unidos. Ao enfrentar os Estados Unidos, a China atrai mais nações poderosas para a guerra, todas contra ela. Quanto aos aliados, a Rússia está a milhares de quilômetros de distância e pode muito bem se lembrar de que a China não a apoiou diretamente em sua invasão à Ucrânia. O Irã já está sendo transformado em um fator irrelevante, e a abordagem da China de construir influência geopolítica por meio de investimentos não será suficiente para convencer países pequenos a se envolverem em uma luta tão grande. Aqui vemos 2 estratégias geopolíticas divergentes em ação. Os Estados Unidos priorizam o poder, evidenciado por centenas de bases militares pelo mundo. De acordo com a Al Jazeera, os Estados Unidos têm cerca de 750 bases espalhadas por 80 países. A China, por outro lado, tem apenas uma base militar reconhecida publicamente fora do seu próprio território, que fica em Djibouti, e serve mais como uma base logística do que qualquer outra coisa. A China tem investido bilhões para ajudar países menores a se desenvolverem, o que é bom a longo prazo, mas não ajudará muito em 2027 caso decida invadir Taiwan e os Estados Unidos se envolvam. O que restou para a China é uma situação em que ela fica presa em seu próprio território, por um país que tem bases em várias nações importantes que cercam a China. Assim como no Irã, essas bases seriam alvo da China, aumentando as tensões geopolíticas e levando a uma guerra fora do controle de Xi. O The Diplomat talvez tenha resumido melhor, como disse em 7 de março. Observando as parcerias regionais da China na última década, vemos que a influência de Pequim é maior nas assinaturas de acordos e desaparece diante de riscos de segurança. Pequim criou uma estratégia para o Oriente Médio, focada em influência, sem presença militar, segundo a reportagem. Estamos vendo isso agora no Irã, já que a China não está se apressando para fazer praticamente nada para ajudar aquele que deveria ser um de seus aliados mais poderosos. Que mensagem isso passa para os muitos países que são muito menores do que o Irã, do ponto de vista militar, sobre o que a China faria por eles se fossem envolvidos em uma guerra com os Estados Unidos? A mensagem não é positiva, mostrando que a estratégia de influência financeira da China é inferior à dos Estados Unidos com seus aliados. Segurança e poder são tudo em um cenário de guerra. A China não oferece nenhum dos dois aos seus muitos parceiros e aliados, e Xi sabe disso. O que ocorre no Irã comprovou isso. A inação da China fala mais do que qualquer dinheiro que ofereça. Macbeth afirma que, mais cedo ou mais tarde, a China terá que atacar uma nação não alinhada em guerra com os Estados Unidos, como ocorreu com o Irã. E quando isso acontecer, Xi vai perceber que os Estados Unidos têm aliados que vão lutar, enquanto a China, nem tanto. Sem ninguém ao seu lado fora do próprio país, Xi está observando o Irã e vendo o fantasma de um futuro de guerra caso ele decida enfrentar os Estados Unidos. Uma invasão de Taiwan seria exatamente isso. E o alerta que o Irã deu à China em pouco mais de uma semana pode forçar Xi a reconsiderar completamente tudo o que ele vem planejando há anos. Xi sabe que os Estados Unidos têm uma estratégia eficaz e um plano para esmagar a China, como mostramos em nosso vídeo. Confira para saber mais e, se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show. Analisamos cenários de guerra assim toda semana. Obrigado por assistir.